bem-vinda, bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal, para que a gente continue estudando, né, o direito constitucional com foco aqui nas carreiras policiais a partir de questões do CESP-UNB. Muito obrigado pela tua presença, espero que o conteúdo que a gente esteja trabalhando aqui nessa série de vídeos esteja ajudando de alguma forma na tua preparação, nos teus estudos. Peço por gentileza você não esquecer de curtir, de compartilhar, né, com seus amigos e com suas amigas que estejam aí estudando, né, para essa área específica aí dos concursos públicos. E também não esqueça de fazer a inscrição no canal. Isso é muito importante, porque as pessoas fazem a inscrição no canal e o algoritmo do próprio YouTube vai, né, sugerindo o conteúdo que a gente está trabalhando aqui para outras pessoas que não estão necessariamente inscritas aqui no nosso canal. Se você quiser também assina, né, aciona aí, né, o sininho, deixa ele ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a notificação para não perder nenhum desses conteúdos que a gente está trabalhando, tá bom? Sem mais delongas, eu já vou colocar na telinha aí para que a gente continue respondendo as questões do CESP-UNB. Então, nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira questão, né, desse vídeo, a gente vai trabalhar uma questão lá do concurso da Polícia Federal, né, para o cargo de agente aqui, que ocorreu em 2014. Então, vamos lá. Historinha, né, para a gente poder ver. Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para fins de cumprimento de mandado judicial de prisão e também de busca e apreensão durante o quê? Durante o dia. De documentos no escritório profissional do investigado. A respeito da atuação do agente, na situação descrita acima, julgue o item a seguir. Mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se encontrem os objetos de busca e apreensão. Então, e aí, verdadeiro ou falso? O que é que você responde? Essa questão, pessoal, está cobrando esse famoso dispositivo que com certeza estará na prova de vocês, né? Que é o dispositivo que trata sobre inviolabilidade domiciliar. O que esse dispositivo está falando? Ele está dizendo aí, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, e também durante o dia, por determinação judicial. Esse dispositivo ele é muito, mas muito importante, tá? Às vezes você faz uma leitura assim, acha que o dispositivo é muito fácil, ele é muito tranquilo, aí vem o CESP, conta uma historinha, te faz a pergunta e te pega, né, desprevenido ali com algumas informações e com alguns detalhezinhos que precisam ser observados. Olha só, essa proteção constitucional, né, essa ideia de inviolabilidade domiciliar, na verdade está protegendo o direito, né, de propriedade. Então, se você entra na casa de alguém sem o consentimento do morador, sem as exceções previstas no próprio texto constitucional, vocês que já estudaram com certeza a parte especial do Código Penal vão ver que haverá a prática de um crime, não é? Você está invadindo ali um determinado domicílio, portanto, isso é prática delituosa. No entanto, tá, pessoal, há hipóteses em que você pode entrar na casa de alguém sem que isso se configure uma prática delituosa. A primeira grande regra aqui é, você pode entrar na casa de alguém quando esse alguém permite, ou seja, o consentimento do morador. Você vai lá visitar um amigo, uma amiga, um vizinho, uma vizinha, um familiar, você entra na casa, obviamente que você não está praticando nenhum tipo de delito, porque há o consentimento do morador. Mas ainda assim, o próprio texto constitucional, ele apresenta a hipótese em que você pode entrar no domicílio de alguém, mesmo sem o consentimento do morador, e isso não vai configurar uma prática delituosa. Em caso de flagrante, né, você amanhã ou depois, com certeza vai, na sua atuação profissional, né, realizar a prisão em flagrante de alguém, talvez você precise ingressar no domicílio de alguém, né, e sem que isso se configure uma prática delituosa. Então, a prisão em flagrante, né, a prestação de socorro em caso de desastre e durante o dia por determinação judicial. Então, notem que esses mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, né, cumprimento de determinação judicial, ela só pode ocorrer durante o dia. Então, essas são as previsões aqui constitucionais. Alguns detalhes importantes que valem a pena a gente relembrar, né? Sempre há uma necessidade de melhor interpretação acerca do que seria a casa, porque o texto diz, a casa é asilo inviolável. A jurisprudência já se consolidou há muito tempo, né? Que casa propriamente, residente, não é só o domicílio, não é só onde você habita com ânimos definitivo, né? Mas existem outros locais, outras áreas em que você pode estar e que são protegidos por essa ideia de inviolabilidade domiciliar.
Por exemplo, a sua casa de final de semana, né, a fazenda, o sítio, aquele quarto de hotel que você está descansando no final de semana com a sua família em razão de uma viagem, né? As situações até mais específicas em que se considerou para fins de proteção da inviolabilidade domiciliar, a boleia de um caminhão, né? Um local ali em que o caminhoneiro fazia como domicílio, né? Situações em que é protegido pela inviolabilidade domiciliar, um trailer, por exemplo. Então, o conceito aqui é um pouco mais amplo. Escritórios profissionais, por exemplo, o próprio STJ e também o STF já falaram que são protegidos pela inviolabilidade domiciliar, né? Exceto naquelas áreas em que o escritório, o estabelecimento ali, tem uma área de circulação pública, de pessoas que, né, qualquer um pode entrar e pode sair. As áreas reservadas estariam protegidas pela inviolabilidade domiciliar, mas as áreas que têm livre circulação de pessoas não seriam protegidas. Por exemplo, você chega num determinado escritório e tem uma área ali, uma recepção em que qualquer um pode entrar e sair, né? Então aquela área ali, em tese, não estaria protegida pela inviolabilidade domiciliar, mas áreas mais restritas, salas mais específicas em que os profissionais atuam, estariam protegidos por essa inviolabilidade domiciliar. Então é importante a gente relembrar esse detalhe. Outra questão também igualmente importante é a ideia do que seria durante o dia, né? Para fins de cumprimento da determinação judicial. Olha, não tem como aqui, durante muito tempo se discutiu isso, falar que esse conceito de durante o dia, ele é um horário fixo, né? Basicamente, você tem regiões do país em que o sol se põe muito mais tarde do que em outras regiões, né? Aqui no Nordeste, Pernambuco, Recife, mais ou menos ali 5h20, 5h15, você já começa a visualizar, né, o pôr do sol. Há regiões do país, há estados que dão 9 horas, que a gente chamaria de 9 horas da noite, ainda está claro. Então, a ideia aqui é o nascimento do sol e o pôr do sol. Vocês vão fazer isso na atuação profissional de vocês, se dirigirem a uma delegacia, a um batalhão de polícia, a uma unidade específica, né, esperando clarear para que saiam para fins de cumprimento dos mandados judiciais, né, realizar prisões, busca e apreensão e etc. Então, muito comum, né, a polícia atuar nesse sentido, às vezes se dirige para o local ainda de madrugada, espera começar a clarear para que haja o cumprimento daquele mandado judicial. Então essas são informações aqui importantes para a gente perceber. Se vocês notarem, e eu vou voltar na telinha aí, se vocês notarem, o que a questão está dizendo? Está dizendo basicamente o seguinte: o agente foi lá, né, cumprir o mandado judicial no escritório profissional. Se ele está cumprindo esse mandado judicial aqui durante o dia, né, independe, portanto, de consentimento do proprietário daquele escritório profissional. Portanto, ele pode sim entrar, né, ele pode sim entrar no escritório profissional onde se encontram os objetos da busca e apreensão, sem a necessidade do consentimento do morador. Então, isso daí é verdadeiro, tá? Você pode parecer que é uma questão bobinha demais, só que ali na tensão, na prova, né, aquela agonia de responder, de horário, né, de preenchimento de gabarito, você pode, né, não ter a atenção necessária. Principalmente porque o CESP gosta de trazer uma série de informações para o candidato, levando você para um lado e de repente a resposta é num lado completamente diferente. Por exemplo, já vi questões do CESP contar uma historinha, dizer que um oficial de justiça chegou à noite na casa de uma pessoa para cumprir um mandado judicial e a pessoa deixou o oficial de justiça entrar na casa e, consequentemente, o mandado foi cumprido. Quando você vê esse tipo de historinha sendo contada, principalmente em razão do histórico do CESP, aí você coloca a mão na cabeça e já diz logo: eita, a questão me disse que foi durante a noite em que ele foi cumprir o mandado judicial. Só que a Constituição diz que determinação judicial só pode ser cumprida durante o dia. Então está errada a atuação do oficial de justiça. Ou não houve o consentimento do morador? Qual é o problema nesse sentido? Lembrem-se, tá? Você entrar na casa de alguém sem um consentimento você está praticando um delito. Agora, havendo o preenchimento, né, das exceções constitucionais, em caso de flagrante, prestação de socorro, em caso de desastre ou durante o dia, para cumprimento, né, daquela determinação judicial, isso não vai se configurar uma prática delituosa. Então, se chegou lá o oficial de justiça e houve o consentimento do morador, o mandado foi cumprido tranquilamente. Então, toma muito cuidado, tá? Deixa essas informações organizadas na tua cabeça, porque na hora da prova você não vai errar, tranquilo? Então, essa é uma questão aí sobre inviolabilidade domiciliar. Vou colocar na telinha de vocês aí uma outra questão para a gente poder responder, que foi uma questãozinha tirada, ó, do concurso lá da Polícia Civil do Estado da Bahia, no ano de 2013, para o cargo de escrivão.
Questão também que parece ser simples, né? Mas vamos discutir aqui. No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir. O direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica e sem armas, sendo necessária autorização ou prévio aviso à autoridade competente. Esse é o famoso, né, inciso 16 aqui, né? Esse é o famoso inciso 16 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, tá? Então, o artigo 5º aí, que é exatamente o que a gente começou a trabalhar aqui nessa sequência de vídeos. Olha só, esse é o famoso direito de reunião. Tá? Eu vou até deixar na descrição desse vídeo uma análise de jurisprudência do STF que eu fiz, né, recentemente, analisando um caso que foi julgado no final de 2020, em que o Supremo teve que analisar basicamente a extensão do que seria esse aviso prévio. Né? Aviso prévio é o quê? O que é esse aviso prévio? Existe algo formal, um modo burocrático de se informar a autoridade competente de que aquele direito de reunião vai ser exercido? Olha só, o que a gente precisa relembrar aqui? Basicamente é o seguinte, esse direito de reunião, ele é um direito instrumental. Você se vale desse direito de reunião para exercer outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento. Lembrem vocês que o Supremo já há algum tempo disse que a famosa marcha da maconha nada mais é do que exercício, né, da liberdade de expressão, do direito de reunião, não havendo, por óbvio, né, a autorização para a prática de delitos durante aquela determinada reunião. Mas, para expressar uma ideia de defender a descriminalização de determinada conduta, não tem absolutamente nenhum problema nesse sentido. Então, notem que a ideia aqui desse direito de reunião é um instrumento para que outros direitos sejam concretizados. E quais são os requisitos constitucionais? Os requisitos são basicamente o seguinte, né? Você deve se reunir em locais abertos, sem armas, portanto, a reunião deve ser pacífica, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar, e desde que haja também o quê? O aviso prévio, ou prévio aviso à autoridade competente. Parece brincadeira, né? Passam-se os anos, mas a questão ou o inciso sempre é cobrado da mesma forma. Não há necessidade de autorização. Esse aviso prévio aqui, ele serve exatamente para que a autoridade competente tome conhecimento daquele movimento e conduza ou destine, né, os agentes de segurança pública, vocês amanhã ou depois, né, os agentes de segurança pública, o pessoal que cuida do trânsito, para promover ali a segurança não só das pessoas que irão participar do movimento, mas daquelas pessoas que não vão aderir ao movimento. Né? A gente vive num contexto aqui de que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é exatamente a ideia de pluralismo político. Então você pode expressar, aderir a determinada corrente política e você pode se manifestar em sentido contrário ou até mesmo optar por não se manifestar por conta desse contexto, né, desse fundamento aqui da ideia de pluralismo político. Nesse caso que eu falei para vocês e que a indicação desse vídeo vai ficar aqui na descrição, o que foi discutido foi esse conceito de aviso prévio. Se não houve o aviso prévio, o movimento vai poder ser reprimido, né, os líderes do movimento vão poder ser multados, pode haver algum tipo de sanção. Afinal de contas, há movimentos que são ali o quê? Que são espontâneos. Você se reúne ali, o pessoal vão fazer um movimento aqui, vão protestar contra isso, contra aquilo. O Supremo disse, basicamente, que esse conceito aí de prévio aviso à autoridade competente não pode ser levado ao pé da letra no sentido de que se não houver o prévio aviso, não poderá haver o movimento. Né? O movimento tem que ser desfeito e os responsáveis pela reunião devem ser punidos. O Supremo disse que nesses movimentos espontâneos, você não pode simplesmente reprimir o movimento porque não houve o aviso prévio. Principalmente naquelas situações, e o caso até que foi enfrentado pelo Supremo, foi um movimento contra a transposição do Rio São Francisco num determinado município, né? Uma área de um município lá do Piauí. Então, basicamente, aqui o que a gente visualiza? Né? Havia a circulação de informações no rádio, na televisão, de que aquele movimento poderia ocorrer, e o poder público não tomou as medidas cabíveis para promover a segurança de quem iria participar do movimento e quem, eventualmente, não queria participar. Então, esse prévio aviso aqui, conforme eu acabei de falar, é para garantir a segurança de quem vai participar do direito de reunião. E não ser um requisito, né, uma condício sine qua non para que o movimento ocorra. Então, se não houve aviso prévio, não tem nenhum problema, principalmente em razão desses movimentos espontâneos aqui, o Estado não tem o direito de ir lá e reprimir o movimento. Tá? Lembre-se também, a gente falou dessa ideia de propriedade na questão anterior, estamos falando aqui dessa ideia de reunião,
todos esses direitos são aqueles direitos civis e políticos, né? Direitos que impõem aqui uma linha demarcatória de atuação do Estado e permite, portanto, a expressão de ideias, as liberdades públicas. Inclusive, em vários julgados do Supremo Tribunal Federal, como um decreto lá do Distrito Federal, declarou inconstitucional dispositivos que, de alguma forma, incluíam outros requisitos para o exercício desse direito de reunião. Por exemplo, em dado momento, teve um decreto lá no DF que dizia os horários em que o direito de reunião poderia ser exercido. Só pela manhã, de segunda a sexta-feira, de 8 até meio-dia. Não pode, você está criando um requisito que não está previsto na Constituição. Você está, de alguma forma, né, mitigando, restringindo esse direito de reunião, que está exatamente nos termos previstos na Constituição, estabelecidos os seus requisitos. Então, se são direitos aqui de primeira dimensão que impõem essa linha demarcatória à atuação do Estado, não há que se falar em nenhum tipo de imposição de requisitos, além dos que estão previstos na Constituição. Então, eu vou voltar, né, para que a gente visualize novamente. O direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica e sem armas, sendo desnecessária a atuação, a autorização, lógico, ou o prévio aviso à autoridade competente. Aqui ainda permanece, segundo o texto constitucional, a necessidade desse prévio aviso, mas se não houve, o Estado não tem direito de reprimir o movimento. Tá? Então, reitero, é um caso recente, essa questão é de 2013, esse caso que eu estou fazendo referência é do final de 2020, então vale a pena vocês verem, inclusive, a análise, né, desse caso que eu fiz aqui no canal e que eu vou deixar o link para vocês analisarem, tá certo? Então a gente vai encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente continua respondendo questões do CESP-UNB para as carreiras policiais e mais uma vez eu reitero, né, o meu desejo de que esses vídeos estejam ajudando de alguma forma na tua preparação. Não esquece de curtir, de compartilhar, de fazer a tua inscrição no canal. E se você, né, tiver algum amigo ou alguma amiga que esteja estudando para as carreiras policiais, envie esse vídeo para ele. Então te espero no próximo vídeo, bons estudos. Estou à disposição se você tiver alguma dúvida e a gente vai mantendo contato. Forte abraço, até a próxima, pessoal.